as dúvidas mais comuns dos benefícios do INSS, as novas regras que começaram a valer há 2 anos e 4 meses, para ser mais exato, aí, com a reforma da Previdência em vigor desde 13 de novembro de 2019, trouxeram muitas dúvidas para os trabalhadores brasileiros que sonham em pedir aí a sua aposentadoria ao Instituto Nacional do Seguro Social, que você conhece como INSS. Até para quem já está recebendo benefícios também existem dúvidas. Então, para esclarecer essas dúvidas aí, esses questionamentos, eu vou trazer esse vídeo de hoje. Peço que você já deixe aquele like, aquele joinha, para que eu saiba que você está recebendo os vídeos aqui do canal. E se você tiver alguma dúvida, vai deixar aqui nos comentários, para que no momento oportuno eu possa tentar trazer vídeos iguais a esse. Combinado? Então vamos lá. A primeira dúvida aqui, de um mecânico de refrigeração, não vou falar nomes, idades, nada de identificação, e nem também localidade. Por exemplo, aqui, ele trabalhou com carteira assinada de 1982 a 1989, quando deixou o emprego com registro em carteira, emprego formal, e no ano seguinte passou a trabalhar como autônomo. Inicialmente, ele contribuía com 20% sobre o salário mínimo, pagava sobre 20% do salário mínimo, com a intenção aí de aposentar e receber um benefício acima do salário mínimo. Em 2021, buscou informações sobre um eventual pedido de benefício e descobriu que não conseguiria se aposentar com mais do que o salário mínimo, mais do que o piso. Então passou a recolher uma alíquota menor, de 11%. Ele fez as contas com os carnês de contribuição e carteira de trabalho e o tempo que era empregado. Ele acessou o site Meu INSS e ele constatou que tem 21 anos e 3 meses de INSS pago. São 21 anos e 3 meses de INSS pago. Por isso, ele quer saber com que idade poderá dar entrada no benefício, ou seja, por quanto tempo ele ainda tem que trabalhar para ter direito à sua aposentadoria. Acontece que a reforma da Previdência de 2019 estabeleceu uma idade mínima de 65 anos para os homens pedirem o benefício, mas criou aí 4 regras de transição para quem já estava trabalhando. A aposentadoria por pontos, em que considera aí a soma da idade com o tempo de INSS pago, por idade mínima, que exige 6 meses, né, a mais a cada ano, até chegar aos 62 anos as mulheres, 65 anos os homens. Também pedágio de metade, 50% aí no caso de quem estava há 2 anos de pedir o benefício, exige-se que se recolha aí 50% do que faltava. Também foi criado o pedágio de 100%, onde se exige aí 30 anos de contribuição e 57 anos de idade mulher, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para o homem. E mais o dobro do tempo que faltava de aposentadoria lá na data da reforma da Previdência. É preciso aí ver o que é mais vantajoso aí no caso para as pessoas, fazendo uma simulação primeiro lá no portal ou aplicativo de celular Meu INSS. Então, depois da aprovação da reforma da Previdência 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Por isso, foi aplicada aí de forma gradual essas regras de transição para quem já pagava o INSS antes. Essa regra serve para o trabalhador para que ele não seja muito prejudicado pelas mudanças da lei. Então, respondida aqui a pergunta, nesse caso, a pessoa que tem mais de 20 anos, 23 anos aqui no exemplo, esse homem, ele só vai aposentar com 65 anos de idade, tá? Vamos lá. Posso ser demitido perto de ter minha aposentadoria? Olha, a resposta é sim, você pode ser demitido aí perto da sua aposentadoria. Mas o aposentado, ele precisa adquirir aí o plano no tempo de serviço junto aos demais empregados, né? Ter descontado aí parte, né? Não somente os exames e consultas durante o tempo de serviço, e pagar integralmente o valor
ao se aposentar. Não é o fato da pessoa estar aposentada, ela continua trabalhando, ela continua tendo o desconto do INSS, tá? Lá não tem como deixar de ser descontado, infelizmente é lei, e a pessoa sim, ela pode ser demitida. Ela precisa adquirir o plano no tempo de serviço dos demais empregados. Nós sabemos que existem ali alguns acordos coletivos, dependendo da categoria que a pessoa trabalha, que pode garantir alguma segurança, né, nos últimos 12 meses ali, que a pessoa esteja para ser demitida, ou melhor, a pessoa que esteja perto de conseguir a sua aposentadoria. Mas, sim, quem está prestes a se aposentar pode ser mandado embora, pode ser demitido. Outra dúvida, eu posso acumular benefícios, né? Ó, existe sim o direito à pensão por morte do cônjuge ou companheiro, mesmo acumulando aí com a aposentadoria pelo seu trabalho. Mas depois da reforma da Previdência, que foi aprovada lá em novembro de 2019, há um critério de acumulação com redução da renda do menor valor. Então vamos lá, vamos dizer assim que no caso de acumular pensão por morte com aposentadoria, o segurado ficará com a renda mais vantajosa integralmente. Então o valor maior vai ficar inteiro. Sobre outro benefício, haverá um cálculo de redução progressiva, né, distribuída de acordo com as seguintes faixas: 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Depois, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. E 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. E, é claro, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, juntou as porcentagens aí, é bem confuso, tá, esse cálculo. No caso da pensão por morte, além do redutor da acumulação do benefício, existe ainda a regra que diminui a própria pensão por morte, que deixou de ser 100%, como o segurado ganhava antigamente, tá? De acordo com as novas regras, o benefício passou a ser 50%. Então, você recebe apenas metade do valor na pensão por morte e mais 10% para cada dependente, o que dá 60% aí para o viúvo ou para a viúva e 10% para os demais dependentes, totalizando aí o máximo de 100% do valor do benefício. Mas atenção redobrada aqui, o INSS faz um alerta para as pessoas, só lembrando aqui que, vamos supor que você receba 60%, você é viúva, e cada dependente receba mais 10%. E esses dependentes vão completando, por exemplo, a maioridade, eles deixam de receber o benefício, e antigamente esse benefício que deixava de ser recebido pelo filho, né, passava para o viúvo, para a viúva, não passa mais, tá? Então, aqueles dependentes a mais, conforme for deixando de ter o direito ao benefício, eles deixam de receber. A viúva vai receber apenas 60% do valor do benefício. Mais uma dúvida, eu posso ser demitido aí? Nossa, já foi feita essa dúvida aqui, né? Posso ser demitido próximo, né, de me aposentar? Olha, então vamos lá. A estabilidade do trabalhador em vias de se aposentar depende da convenção coletiva de cada categoria profissional, que é o acordo coletivo, né? Essa estabilidade, segundo informações de advogados especialistas, não está prevista na lei previdenciária e nem trabalhista. Então, na lei não existe essa estabilidade para quem está próximo de se aposentar. Existem convenções firmadas entre patrões e empregados que estabelecem a estabilidade aos que estão aí há 12 meses de atingir as condições de pedir o benefício lá para o INSS. Existem outros casos que a pessoa que estiver há 18 meses, e em outras situações até 2 anos, ou seja, até 24 meses da aposentadoria, tem o direito de uma estabilidade. Então depende de cada acordo coletivo. Portanto, essa questão aí deve ser analisada caso a caso. Não existe uma regra única para ser aplicada. Então, repetida aqui a pergunta, vamos para mais uma dúvida? Vamos lá. Mais de 65 anos, tem que declarar um imposto de renda? Olha, se o aposentado estiver dentro do limite de isenção do imposto de renda, em princípio não precisa declarar, né? Quem teve rendimento anual maior do que R$ 28.559,70, eu vou repetir, quem recebeu mais de 28 mil, né, no ano base, que se refere aí, sempre tem que declarar. É obrigatório.
Vale destacar que, se esse aposentado tiver bens em seu nome, terá que declará-los no imposto de renda, mesmo estando dentro do limite de isenção. Nesse caso, está obrigado a declarar quem tinha bens em 31 de dezembro de 2021, como imóvel, com valor acima de R$300 mil. Ainda deve prestar contas quem teve 40 mil em rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Então tem que declarar, mesmo que tenha mais de 65 anos, se tiver imóveis acima de 300 mil ou ainda tiver aí mais de 40 mil de rendimentos isentos e não tributáveis na fonte, mas tem que declarar. E a dona de casa, né? Ela consegue a aposentadoria? Uma outra dúvida que eu tenho aqui. Para ter direito à aposentadoria do INSS, a dona de casa precisa pagar a Previdência Social com uma alíquota que pode ser de 5% sobre o salário mínimo nacional, se ela preencher, né, uma faixa de baixa renda, o que equivale aí, portanto, a R$ 52,25 por mês em 2022. Vale destacar que nessa modalidade de 5% de contribuição, é preciso que essa dona de casa esteja inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, tendo sua situação atualizada nos últimos 2 anos. A sua renda familiar mensal deve ser de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424, valor recebido aí do Bolsa Família, não entra no cálculo dessa renda. Além disso, a dona de casa não pode ter uma renda própria de nenhum tipo. O valor da aposentadoria concedida pelo INSS vai ser de um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Uma outra opção para a dona de casa, a contribuição pela alíquota de 11% sobre o salário mínimo para as donas de casa que não se enquadram em famílias de baixa renda, com um pagamento em um recolhimento de INSS de R$ 114,95 por mês em 2022, sendo também aí de um salário mínimo o valor do benefício pago pelo INSS. Então, mais uma dúvida aqui. Será que convém recolher mais, né, pagar mais INSS? Muitos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria têm dúvidas sobre os recolhimentos. Vale a pena aumentar a minha contribuição faltando pouco tempo para minha aposentadoria? Isso aqui é um mito que eu vejo até mesmo no escritório que eu trabalho há 18 anos. Um funcionário de lá pensa isso. Veja bem, a resposta dos especialistas é a seguinte: vai depender de cada situação. É necessário fazer um cálculo do impacto do aumento da contribuição que ele fará no resultado final do seu benefício. Vale lembrar que com a reforma da Previdência promulgada lá em 2019, o cálculo da aposentadoria passou a considerar todas as contribuições, ou seja, 100% da média de todas as contribuições desde julho de 1994 em diante. Assim, aumentar a contribuição faltando pouco tempo para você aposentar, talvez não vai fazer diferença significativa na sua média final. Tem que fazer as contas aí, né? E a pessoa incapaz para o trabalho, pessoa que não tem condição de trabalhar. Uma outra dúvida aqui. É verdade que o INSS não transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa ainda for jovem? Olha que dúvida interessante aqui. Eu acho que eu recebo bastante essa dúvida aqui. Será que o INSS não transforma o auxílio-doença em aposentadoria quando a pessoa é jovem? Olha, isso aí não é verdade, tá? Se a perícia médica da Previdência Social concluir que o trabalhador está incapaz total e definitivamente para qualquer tipo de trabalho, sem chance de reabilitação profissional, que é a adaptação para exercer outra atividade laboral, o trabalhador afastado pode sim ser aposentado por invalidez independente da sua idade, tá? Mas essa conclusão aí vai sempre depender da análise pericial. Vamos para mais uma dúvida? Nunca paguei o INSS, eu posso me aposentar? Olha, eu nunca contribuí com o INSS, mas ouvi falar aí na internet, tem até algumas notícias falsas que eu vejo aqui, né? Acho que não deve ser por mal, né? Eu ouvi dizer aí que eu posso receber um benefício de um salário mínimo. Isso é verdade?
Então vamos lá. Tem direito de receber uma ajuda de R$ 1.212 do governo as pessoas com deficiências, né, independente da idade, pode ser até uma criança, e também os idosos com 65 anos ou mais, que provem não ter meios de prover a sua própria subsistência ou tê-la provida por sua família. É preciso ter uma renda por pessoa da casa de 25% do salário mínimo, ou seja, por pessoa na casa só pode ganhar até R$ 303 reais, ou até metade, 50%, R$ 606 reais, se for comprovada a necessidade de gasto com medicamentos, fraldas, alimentação especial, entre outros, tá? Infelizmente, essa situação aqui, ela só está sendo conseguida na justiça, no meio salário mínimo por pessoa. O INSS não está pagando porque precisa de uma medida provisória do governo e o governo não fez essa medida até hoje. Vamos para mais uma dúvida aqui, estamos chegando próximo ao fim, mas não esqueça de deixar a sua dúvida aqui para que nós possamos voltar em outros vídeos. Essa dúvida eu recebi essa semana. Eu fui jovem aprendiz, fui estagiário, né? O período trabalhado como jovem aprendiz em uma empresa, né, conta como tempo de aposentadoria? Olha, segundo especialistas em INSS, sim, se esse período estava registrado, né, com um vínculo empregatício. O tempo de um trabalhador que passou numa condição de aluno-aprendiz em uma escola técnica conta também e serve para contagem de tempo de INSS, desde que o jovem tenha recebido aí, no caso, um material didático, nesse caso aí, uniforme, entre outros materiais aí, que seja às custas do orçamento do governo, né? O tempo de estágio, no entanto, não conta para o tempo de contribuição, né? Aquele tempo, vamos ver, que a pessoa precisa de tempo de contribuição. Ele pode usar, né, para servir ali, para se aposentar pelo INSS, na contagem, né, do tempo do INSS, mas para aposentadoria por tempo de contribuição ele não está sendo aceito, né, informações que são passadas por profissionais. Então, se você trabalhou, melhor, se você estudou, recebeu material didático, uniforme, materiais fornecidos, custeados pelo orçamento do governo, conta como tempo ali de INSS pago, ou se você trabalhou como estagiário e tinha vínculo empregatício. Tem que ter vínculo empregatício. Mais dúvida? Serviço militar conta como tempo INSS? Outra dúvida muito comum entre os trabalhadores aí em vias de se aposentar é o tempo que prestou de serviço militar obrigatório, se ele conta para o efeito de aposentadoria. Olha, é reconhecido pelo INSS? Segundo advogados e especialistas, a resposta é sim. O tempo militar conta como tempo de contribuição, sendo necessário ao trabalhador aí para aposentar o documento de reservista no momento aí de requerimento do benefício ou a certidão de tempo de contribuição, esse tempo aí que foi superior a 1 ano. Outra dúvida, a empresa em que eu trabalhei, ela faliu, e agora? Isso aqui eu recebo direto. Para fins de aposentadoria, é necessário ter o indício de prova material, o início de prova material da época, ou seja, daquela época que você trabalhou. Uma prova contemporânea à época da atividade, como a carteira de trabalho, ficha de emprego, recibos de pagamentos, tá? Se o período de trabalho está no sistema do INSS, que é o CNIS, mesmo que a empresa tenha falido, o tempo será considerado. Somente será necessário buscar documentos se o vínculo estiver recusado na carteira de trabalho ou as informações estiverem incorretas no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Caso não esteja, peço o extrato analítico do FGTS lá na Caixa Econômica Federal para poder comprovar, né, também essa situação. O vídeo está ajudando? Eu espero que sim. Vamos para mais uma dúvida aqui. Dívida após a morte, né? Se eu morrer, os meus herdeiros vão continuar tendo que pagar os empréstimos consignados? O que é empréstimo consignado? Com desconto em folha de pagamento do INSS? Vai ser descontado da pensão por morte ou deixa aí, ou, né, o que eu deixar para que ficar para a mulher ou para o marido, né, para os filhos? Vai ser descontado aquela dívida que tinha? Se tiver dependentes habilitados, né, para pensão por morte,
A resposta é sim. A dívida poderá ser cobrada dos herdeiros, é o que afirmam especialistas. Então, se a pessoa morreu, tinha desconto na folha de pagamento, né, que fez empréstimo, a dívida fica na pensão por morte dos herdeiros, sim. No entanto, quando se requer a pensão por morte, o benefício concedido para os dependentes, ele sai livre de desconto do crédito consignado. O que pode acontecer é a instituição financeira lá, credora, cobrar os herdeiros do segurado, né, do falecido, aí, de outra forma. Nesse caso, é importante conferir se houve contratação do seguro aí, né, que quita a dívida em caso de morte, né, a prestamista. Então você vai ter que ver se o contrato fala que em caso de morte, se é quitada essa dívida. Você tem que procurar. É comum, em caso de idosos, o seguro estar incorporado ao contrato de empréstimo. O prestamista ali, você vai procurar se existe essa dentro do seu contrato, em caso de morte, se quita o empréstimo. Isso acontece, por exemplo, na contratação da casa própria através do sistema ali do CDHU, né, para a pessoa que faz a compra da casa, né, de baixa renda. Essa pessoa, se ela é aposentada, né, por exemplo, por invalidez, tem a quitação do imóvel e em caso de morte também pode ter a quitação do imóvel. Tem que ver o contrato. Agora, recolhimento pelo teto, para a pessoa que paga o máximo de INSS. Estamos chegando aqui, tem mais umas 3 dúvidas, tá? Deixa a sua dúvida também. Durante muito tempo, a pessoa pagou sobre o máximo que o INSS recebe e hoje recebe pouco mais de um salário mínimo. Qual a razão disso? O motivo de um aposentado que pagou contribuições maiores receber pouco mais do que o piso nacional depende do cálculo da aposentadoria. Pode ter sido aplicado o tão temido fator previdenciário, que é um redutor do benefício de quem se aposentou jovem, mesmo após anos de trabalho. Os pagamentos maiores também podem ter sido feitos aí antes de julho de 1994. É preciso fazer uma análise para saber o cálculo da renda inicial, se ele está certo ou errado. É o que dizem os advogados especialistas em INSS. Além disso, os reajustes dos benefícios maiores nos últimos anos têm considerado apenas a reposição da inflação por um período. O mínimo aí, o salário mínimo, por outro lado, tem um ganho maior, é o ganho real. Isso gerou um achatamento da renda de quem ganha mais. Então, quem ganha o salário mínimo não tem o mesmo ganho, né? Então, quem ganha mais do que o salário mínimo, o ganho é menor. Isso é complicado, né? E, infelizmente, já vou alertando você, não existe recurso para isso, tá? Contribuições além do necessário. Eu paguei mais do que o necessário. Eu posso me aposentar e continuar trabalhando e recolhendo INSS? Ó, isso vai aumentar o valor da minha aposentadoria depois? Vamos entender uma situação. Após aposentar, a pessoa pode continuar trabalhando sim, desde que o seu benefício aí não tenha sido concedido por invalidez, é claro. Porém, os pagamentos, os recolhimentos feitos ao INSS após aposentar não serão contados para aumentar a renda. Não existe isso, tá? Não existe como desaposentar mais, não foi aprovado, tá? Outra dúvida aqui para finalizar, e como eu disse, se você tem uma dúvida, vai deixar aqui nos comentários para eu poder voltar no futuro para tentar ajudar. Já deixa a sua dúvida, compartilhe esse vídeo se eu ajudei você, se tirei alguma dúvida. E não é inscrito, se inscreva, afinal de contas é de graça, ninguém cobra nada pelas informações. A última dúvida aqui, o amparo por toda a vida e ao deficiente, né? Pessoa que recebe o benefício por deficiência, criança ou idoso. Vamos lá, a dúvida aqui. Tenho um filho com deficiência, que é meu dependente. Se eu morrer, o INSS vai pagar o benefício por toda a vida? Olha, a resposta é sim, né? Enquanto esse filho permanecer na condição de pessoa com deficiência, os pais podem desde já cadastrá-los como dependente do INSS. A partir daí, o INSS vai realizar uma avaliação biopsicossocial a cargo de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Aí vai ter uma avaliação para, no caso, se você paga o INSS, passa com pensão por morte para esse filho para o resto da sua vida.
Se você é aposentado, passa a sua aposentadoria pelo resto da vida para essa menor aí, para esse maior, para esse filho que tem a deficiência. Desde que ele seja seu dependente, ele tem direito ao benefício que você paga, o trabalho que você tem de registro que é recolhido, ou o seu benefício que você recebe, tá? Se você recebe amparo social, não passa para o seu filho, mas o seu filho pode estar recebendo o amparo social também. Tranquilo? Mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários, daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo. Meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo com mais informações para vocês.